Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, tudo beleza? Prof. Pietro aqui para mais uma aula do nosso curso de Python, hoje falando aí de manipulação de arquivos em memória secundária. Então, a partir do nosso código-fonte, a gente vai conseguir manipular a leitura, escrita, enfim, de arquivos que ficariam armazenados no HD, no SSD ou no pendrive da máquina. Depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você não é inscrito ou inscrita ainda, por gentileza, considere se inscrever clicando no sininho preenchidinho para você receber as notificações de novos vídeos que eu tô sempre publicando aqui toda semana. Maravilha? E por gentileza também considere manter aqui o canal do Prof só contribuindo com um joinha, clica no like aí, comenta alguma coisa no vídeo para dar engajamento, claro, e também compartilhe o link desse vídeo com alguém que você acha que mereça aprender conosco. Belezinha? Bora lá então, revendo o que vimos na aula anterior. Então falamos lá de projetos complexos em Python. A gente tinha lá então vários arquivos fonte, ou separados em módulos, ou separados em packages, enfim, a gente utilizou o comando import ou o from import também para poder importar funcionalidades para dentro do nosso arquivo fonte e aí, claro, botamos a mão na massa utilizando essas funcionalidades na prática para vocês lá, não foi isso? Na aula de hoje, a gente dá sequência vendo como manipular arquivos, arquivos fonte, arquivos TXT, arquivos quaisquer, tá? Arquivos CSV, arquivos quaisquer de fato, tá? Veremos aí as principais características do que são arquivos, as operações que a gente consegue fazer com arquivos dentro do Python e também, claro, vamos botar a mão na massa. Show de bola? Então, do que se tratam aí os arquivos? Maravilha. Então, gente, ó, arquivo, tá? Arquivo é algo que transcende no primeiro momento, a linguagem Python. Quer dizer, arquivo é algo que tem praticamente em todos os sistemas digitais que a gente conhece, basicamente, tá? Então, o que é um arquivo? Tá? O arquivo ele é visto pelo sistema operacional. Detalhe, o que é sistema operacional, professor? Sistema operacional é o Windows, é o Linux, é o seu macOS na Apple lá, né? É o iOS, é o Android, enfim. Sistema operacional é esse software que opera por cima do hardware para que esse hardware se torne funcional. E a partir disso, a gente, que é usuário leigo ou desenvolvedor, a gente possa utilizar ou construir em cima do sistema operacional. Pensa no Windows como sistema operacional clássico, tá? Então, os arquivos são vistos pelo sistema operacional, por exemplo, como o Windows, como um recurso. O arquivo é um recurso, tá? Que auxilia, que permite que a gente faça o armazenamento de grandes quantidades de dados e informações. Arquivo, então, é esse volume de dados enorme que geralmente não, que fica de fato armazenado, persistido no que a gente chama de memória secundária. Então, um arquivo ele fica armazenado persistentemente em HDs, em SSDs, né, em pendrives, ok? Então, mesmo que a máquina desligue, a gente vai conseguir mesmo com a máquina desligada, manter essas grandes quantidades de informação, de dados salvos na máquina, lá no HD na máquina, no SSD ou no pendrive. Beleza? Então, isso é a definição de arquivo de fato, tá? E o arquivo, ele geralmente, ele pode ser, na verdade, ele fica manipulado fora do ambiente do programa. Quer dizer, o programa é uma coisa, o arquivo que a gente está manipulando, ele vai ficar lá na memória, muitas vezes na memória primária ou secundária, mas não necessariamente fazendo parte do programa em si, né? Ele é uma espécie de algo que a gente carrega para usar dentro do programa e depois a gente descarrega ele conforme a necessidade, tá? Basicamente, quando a gente for ler ou escrever algo no arquivo, a gente precisa carregar ele do HD, do SSD, para dentro da memória da máquina, da memória primária. Estou falando da memória RAM aqui, tá? Memória RAM da máquina precisa estar com esse arquivo carregado em memória para a gente poder ler ou escrever algo nesse arquivo por meio do nosso programa, do nosso código-fonte. Depois que a gente parou de usar o arquivo, ele volta a ser salvo lá, a ser atualizado lá, a ser salvo na memória secundária, ou seja, no HD ou no SSD, tá? Beleza? Então aqui você já está começando a ver algumas coisas, inclusive, que você, se estiver fazendo faculdade, você vai ver isso lá em sistemas operacionais, que é a disciplina que trata disso com um pouco mais de profundidade. Isso o quê? Arquivos, tá? Para nós basta saber o seguinte: arquivo tem geralmente um tamanho em megabytes, gigabytes, kilobytes, não interessa, tá? Geralmente o arquivo ele tem uma extensão que já começa a ser algo que dá
para nós uma noção de como esse arquivo está organizado internamente. Um dos mais famosos é o JSON, né? Que é o arquivo lá do padrão do JavaScript, né? Notação de objeto do JavaScript e tudo mais, é o JSON. Se você nunca ouviu falar de JSON, vale a pena você dar uma googlada, dar uma pesquisada, mas é um arquivo texto. É um arquivo texto que parece muito com os dicionários que a gente tem aqui no Python, tá? Ele é organizado de forma similar, mais ou menos, ao que a gente tem como dicionários aqui no Python, tá? Também temos os arquivos CSVs, que são muito comuns na programação, enfim, tais são os mais comuns. TXT também, né? TXT, beleza? Que é o arquivo texto puro, o arquivo binário, enfim, tá? O arquivo geralmente ele está armazenado em algum lugar, em alguma pasta dentro do nosso computador, dentro do nosso sistema operacional, e existe um caminho para chegar até essa pasta. Então todo arquivo tem um caminho, tá? O arquivo ele tem um endereço em memória. O arquivo ele vai ter permissões de leitura, escrita e ou execução. Posso ou não posso? Aquele usuário ou aquele grupo de usuários pode ou não pode ler ou escrever ou executar esse arquivo, né? Então tem permissões aí para controlar esse arquivo, tá? Ele tem informações de tempo, quando esse arquivo foi criado, quando esse arquivo foi alterado pela última vez, né? Esse arquivo geralmente tem um proprietário, quem é o dono do arquivo, tá? E um detalhe importante sobre a manipulação e utilização de arquivos é, se a gente não abrir o arquivo e fechar o arquivo de forma coerente, se a gente não tomar cuidado com o que a gente lê ou escreve ou o que a gente executa em cima desses arquivos, a gente corre o risco de desperdiçar recursos, desperdiçar geralmente memória, seja essa memória primária ou secundária, dependendo de como a gente está trabalhando com esse arquivo. Tá bom? Beleza. Operações mais comuns. A primeira e mais importante operação é, quando você tem um arquivo salvo no seu HD ou no seu SSD, ele está lá dormindo, ele está lá armazenado de forma persistente, perdão, e a gente basicamente, no nosso programa, a gente não consegue manipular diretamente o arquivo lá na memória secundária, ou seja, a gente não consegue manipular esse arquivo diretamente no HD ou no SSD. Então, o que a gente precisa pedir para que a máquina faça, via código-fonte, é pedir para que a máquina abra esse arquivo, tá? Então, a gente precisa pegar uma cópia desse arquivo lá do HD ou do SSD e trazer essa cópia para a memória primária, ou seja, para a memória RAM. Tá? E eu faço isso geralmente com a função open. Então, para eu abrir um arquivo, o que significa abrir o arquivo? Significa pegar o arquivo lá da memória secundária e trazer ele para a memória primária. Significa pegar uma cópia desse arquivo que estaria no SSD ou no HD e trazer essa cópia para a memória primária, para a memória RAM. Eu dou um nome para minha variável que vai representar o arquivo, eu faço ela receber com o operador de igual o quê? O resultado da invocação da função open. A função open precisa saber qual é o caminho para abrir esse arquivo, o caminho inteiro, ou o caminho relativo, pode ser o caminho inteiro, desde a pasta raiz do seu sistema operacional até o nome do arquivo por completo, ou se você estiver abrindo o arquivo na mesma pasta, basta dizer qual é o nome do arquivo por completo, tá? E aí não basta eu saber onde esse arquivo está para eu abrir ele. Eu preciso saber qual é o modo de abertura desse arquivo. Então eu posso estar querendo abrir esse arquivo somente como leitura. Então eu passo R de read no lugar do modo ali, né? Ou eu posso estar querendo abrir o arquivo no modo escrita ou sobrescrita, que é o W, né? Ou o modo append, que vai pendurar novos dados em cima desse arquivo, modo A. Ou o modo leitura e escrita mais append, que seria aqui o A+, né? Beleza? Esses aqui são alguns dos modos. Existem vários outros modos de leitura de arquivo, de abertura de arquivos, seja leitura, escrita, execução. Você pode dar uma pesquisadinha bacana aí na internet para descobrir quais são os outros modos de abertura de arquivos, né? Isso vai funcionar basicamente para qualquer linguagem de programação, tá? Não é só no Python isso. Precaução importante sobre a abertura de arquivos. Quando você abre o arquivo, você precisa garantir que esse arquivo seja fechado antes do programa encerrar, para que esse arquivo não fique lá na memória RAM da máquina, mesmo com o seu programa fechado. E esse arquivo aberto na memória RAM da máquina pode significar que você está vazando memória, né? Você está lá com o arquivo aberto, imagine se esse arquivo tem 5 GB. Sua memória da sua máquina tem 8 GB. Se você tiver aberto o arquivo inteiro dentro da sua memória RAM, você vai estar consumindo mais de 50% à toa se você esqueceu de fechar esse arquivo antes de encerrar o programa, tá? Então, você chamou o open, você vai ter que dar um close em algum lugar aí nesse arquivo. E aí o fechar arquivo é arquivo, nome da variável que representa o arquivo, ponto close, ok? Problema, tá?
A função close, ela pode encerrar o programa abruptamente, caso a gente não consiga encerrar, caso o close não funcione corretamente, tá? Então, uma boa prática, na verdade é, ao manipular arquivos, a gente nem precisa usar o close. Basta quando a gente for abrir o arquivo, voltando ao slide, ó, ao invés de usar essa sintaxe aqui, ó, arquivo recebe open, tá? Ao invés de usar essa sintaxe, o mais correto, a boa prática em Python é usar o if open, aí você passa o caminho, o nome do arquivo certinho, o modo de abertura, e aí as a variável que vai receber esse arquivo, que vai representar esse arquivo. E aí você dá uma indentada, assim como você faria lá com o if, com o for, com o while, ou na definição de uma nova função, você indenta e coloca suas instruções de manipulação ali do arquivo dentro desse bloco de comandos que é o if, tá? Aí você vai ter o seu arquivo sendo fechado, com certeza, mesmo em caso de programa encerrando abruptamente. Então, se você tentar usar o close, mas o seu programa ele encerrar abruptamente, você vai ter problema, o arquivo vai continuar aberto, né? Agora, quando você usa essa boa prática aqui, essa sintaxe, digita lá os comandos, o if, open, blá blá blá, as arquivo. Se o seu programa ele encontrar uma falha e ele encerrar sem invocar o close, não se preocupe, porque se você utilizar o if e o seu programa travar, de fato, a máquina vai conseguir encerrar o arquivo mesmo assim, porque esse comando if as aqui, ele permite que isso seja feito, tá? Você não precisa se preocupar. Legal? Outras situações aqui, ó, leitura e escrita em arquivos, tá? Eu posso ter aqui o arquivo.read ou o arquivo.readline, e aí eu coloco aqui um iterável para a gente ler essa linha do arquivo, tá? Eu tenho aqui a escrita também, tá? Arquivo.write e o conteúdo que eu quero escrever no arquivo, ou arquivo.writelines e o conteúdo que eu quero que seja escrito em várias linhas do meu arquivo. Beleza? Outras operações aí, ó. Navegando pelo arquivo. Então, para eu posicionar a cabeça de leitura escrita dentro do meu arquivo, eu vou ter aqui, ó, for linha em arquivo. E aí eu consigo navegar pelo arquivo. Para cada nova linha que eu tiver no arquivo, o meu for vai capturar essa linha e eu vou poder processar essa linha dentro do meu bloco de comandos desse for, tá? Posicionamento do cursor do arquivo. Eu tenho aqui arquivo.seek e eu passo aqui o valor do endereço dentro do arquivo em bytes que eu quero que esse seek posicione o meu cursor. Lembre-se, gente, o arquivo. Sabe quando você está escrevendo o arquivo texto? Ó, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o meu visual. Aliás, não preciso do visual, né? Vamos aqui, ó. Vou abrir aqui o Notepad. Notepad, ó, bloco de notas. Né? Meu bloco de notas, ó, tá lá. Então, eu estou escrevendo aqui, ó, blá, 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 blá. Deixa eu aumentar, né? Ah, não, 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 não. Ó, então, esse pisca-pisca aqui, ó, é o cursor do meu arquivo, né? Então, o arquivo está aberto em memória e tudo que eu escrever vai aparecer nessa linha e nessa coluna, né? Então, existe uma posição na qual o arquivo se encontra. E eu consigo posicionar isso de acordo com o endereçamento desse cara em bytes. Quantos bytes eu preciso pular para eu chegar aqui nesse D, por exemplo, tá? Beleza? Se cada letrinha dessa aqui é um byte em memória, então eu posso contar quantos bytes eu preciso pular para eu chegar aqui, ó, no D. Talvez esteja muito pequenininho, mas você esteja conseguindo enxergar que eu estou na linha 9, coluna 18, ok? Bom, vamos lá. É isso, né? Então, para eu, via código-fonte, conseguir manipular aqui, ó, em qual trecho do arquivo eu me encontro, eu consigo usar aqui a função seek. Tá? E eu passo os bytes que eu preciso navegar até eu chegar nessa posição. Tá? Cuidado com o posicionamento do cursor, porque você precisa saber o que você está fazendo com o arquivo naquele momento. Você está fazendo leitura? Você está fazendo escrita? Em qual parte? Né? Quais funções, quais funcionalidades do teu programa fazem leitura ou escrita? Eu posso ler e escrever ao mesmo tempo? Isso não vai dar problema, não vai corromper o arquivo? Então, cuidado na hora de manipular o arquivo, porque você pode acabar sendo incoerente e inconsistente com os dados escritos nesse arquivo, tá? Ou sendo lidos nesse arquivo. Bom, vamos lá, vai. Vamos para o que interessa. Hands-on, mostre-me o código. Vamos para o nosso exercise.
Crie um programa que peça e continue pedindo para que o usuário informe palavras e vá armazenando tais palavras em um arquivo. Quando o usuário digitar /exit, você deve interromper as leituras, ou seja, você não pode mais ler dados do usuário. E aí você vai fazer o quê? Você vai parar de ler, vai parar de escrever no arquivo, né? E a palavra /exit não vai ser armazenada no arquivo. Tudo que foi escrito antes será armazenado, mesmo o comando /exit, tá? Por fim, imprima na tela o conteúdo do arquivo. Maravilha? Então vamos lá para o nosso Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui o nosso código-fonte, que eu vou chamar de ex25.py. Tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir o nome do arquivo que vai ser utilizado para armazenar. Então veja, gente, ó, eu criei uma pastinha. Perceba que a gente está com uma pastinha nova, limpinha aqui no Visual Studio Code, tá? O nome da minha pasta aqui é Arquivos. A pasta atual, na onde o nosso código-fonte foi escrito aqui, chama-se Arquivos. E eu preciso pedir para o usuário agora o seguinte, usuário, a gente vai trabalhar com arquivos, arquivos de texto qualquer. Qual o nome desse arquivo? Então eu peço para o usuário aqui, ó, o nome do arquivo. Aí eu peço o seguinte, ó, digite o nome do arquivo para armazenar. Opa, deixa eu fechar esse carinha aqui, a gente não vai usar ele por enquanto. Armazenar as palavras. Deixa eu só diminuir um pouco aqui para caber na tela. Beleza, ó. Show de bola? Então, digite o nome do arquivo para armazenar as palavras. Beleza. Aí a gente vai fazer o quê? Vai usar o if open, tá? E aí eu vou passar aqui, ó, o nome que o usuário escolheu para o arquivo, tá? E o modo de abertura desse arquivo. Eu vou abrir para leitura, para escrita. Então, nesse caso, a gente quer escrever palavras. Então, eu vou abrir no modo W, de write. Tá? As arquivo. Então, a minha variável arquivo vai representar, de fato, dentro do nosso código-fonte, o arquivo que vai estar aberto em memória, que depois vai para o HD. Então, beleza. Opa. Aqui dentro do if, eu vou botar o quê? Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, enquanto o quê? Enquanto true, enquanto a verdade for existente, a gente faz o quê? A gente pede para o usuário digitar uma palavra. Então, palavra recebe input. E aí a gente pede para o usuário digite uma palavra ou /exit para encerrar. Tá? Ok. Digite uma palavra ou /exit para encerrar. Ótimo. Depois que o cara digitou uma palavra, eu preciso armazenar essa palavra no arquivo, né? Então, eu vou dar um arquivo, .write, ok? E aí eu vou escrever a palavra e eu vou fazer o que aqui, ó? Vou fazer isso com f-string. Então, vou fazer assim, ó, f-string, e aí eu vou colocar a minha palavra e eu vou usar um caractere de escape aqui, que é o /n. Então, cada palavra que o usuário for digitando, eu vou salvando em uma nova linha do arquivo, ok? É isso. Só que é o seguinte, ó. Se o usuário digitou /exit aqui, eu posso salvar essa palavra? Não, não posso. Então, eu preciso, inclusive, de uma condição de parada para o meu while, né? Porque eu estou aqui while true. True é verdade sempre, então eu ficaria num laço infinito. Então, como que a gente resolve esse problema aqui de, ao mesmo tempo, quando o usuário digitar /exit, eu encerrar o programa e não permitir que esse /exit seja armazenado no arquivo. Então, imediatamente antes de eu querer salvar a palavra no arquivo, aqui na minha área de código 9, eu vou colocar um if aqui, que é o seguinte, ó, if palavra que o usuário digitou for igual ao quê? Ao /exit, a gente dá um quê? Um break, tá? A gente dá um break no nosso laço. Caso contrário, o código segue e imprime dentro do arquivo a palavra que o usuário digitou. Beleza. Aí, ó, eu já posso
eu posso fechar o meu arquivo, então quando ele sair desse bloco de comandos que encerra na linha 10, ele fecha o arquivo, né? Ele fecha o arquivo. E aí eu vou imprimir na tela o seguinte para o usuário. Ó. Vou imprimir para o usuário o seguinte. Ó. Palavras armazenadas com sucesso. E eu vou dar mais um barra N aqui para ele pular 2 linhas. E aí eu vou colocar assim, ó. Aí lembre-se que o enunciado pediu o seguinte. O usuário digitou tudo bonitinho. A gente vai agora imprimir na tela o que o usuário digitou. Então, eu abro o arquivo de novo com o if. Vou dar um open aqui, vou copiar tudo isso aqui de novo. Ó. Copia esse cara aqui, só que agora eu não vou abrir o arquivo para escrita, mas eu vou abrir o arquivo para leitura, ou seja, R aqui, de read, né? E aí eu faço o seguinte, ó, conteúdo recebe arquivo.read, e aí eu vou lá e dou um print. Dou um print aqui no seguinte, ó. Conteúdo do arquivo. Aqui, nesse caso, o arquivo.read vai ler todo o conteúdo do arquivo e vai salvar nessa variável conteúdo. Ou seja, a gente não vai estar lendo linha por linha, a gente vai estar, de fato, lendo todo o arquivo de uma vez. E aí eu só dou um print nesse conteúdo, tá? Beleza? E aí pronto, não precisa fazer mais nada, o programa se encerra. Então vamos testar esse carinha, vamos testar, ó. Vou dar um F5 aqui. E aí meu programa começa, ó. Então digite o nome do arquivo. Vou chamar o nome do arquivo aqui de teste. Teste.txt. Beleza, ó. Puff. Digite uma palavra. Deixa eu só colocar lá o Explorer para você ver que o arquivo teste já foi criado, ó. Tá? Por que ele foi criado? Porque quando ele passou aqui nesse open, ele tentou abrir um arquivo com o nome teste.txt, tá? Tentou abrir, mas não tinha esse arquivo. Então ele criou o arquivo para nós. Quando o arquivo não existe, ele cria, tá? E aí agora a gente vai colocando aqui, Pietro, palavras, né? Teste, vamos lá, etc, etc. Aí eu vou digitar aqui, ó, barra exit. Digitei barra exit, palavras armazenadas com sucesso. Conteúdo do arquivo, Pietro, tá lá, né, ó. Primeira palavra foi Pietro, depois a segunda foi teste, depois vamos lá, depois etc, etc. O barra exit não foi salvo no arquivo. O programa encerrou, tá? Se eu decidir abrir esse arquivo, ó, tá lá, ó, né? Ah, professor, mas o que é isso aqui, né? Então é o encoding do arquivo, né? Tá? Às vezes está com o TF8, ou está com o Unicode, está bagunçado. Então não se preocupe, tá? O fato é que ele funcionou aqui, deu certinho. Beleza? Show de bola? Então é um arquivo texto normal, eu posso abrir ele, inspecionar ele numa boa. E a gente finalmente aprendeu a manipular arquivos. A gente aprendeu a escrever no arquivo e aprendeu a ler no arquivo. Legal? Show de bola? É isso, família, é isso. Então vamos lá para o nosso bom e velho desafio, né? Você só aprende quando você faz. Legal? Opa! Então olha só, o desafio aqui é o seguinte. Ó, crie um programa que cadastra os dados de clientes, nome, CPF, telefone, e-mail e endereço em um arquivo. O usuário deve poder cadastrar tantos clientes quanto desejar. Utilize o formato JSON e você deve ser capaz de buscar um cliente específico através do seu CPF, alterar os dados de um cliente, apagar um cliente, mostrar todos os clientes na tela. Detalhe, quando você encerra o programa, os clientes cadastrados devem ficar mantidos nesse arquivo. Ou seja, quando você executar o programa de novo e quiser, por exemplo, alterar os dados de um cliente, você deve poder consultar todos os clientes que já haviam sido armazenados em alguma execução anterior do seu programa, tá? Se você não entende ainda direito o que é o JSON, dá uma googlada, mas lembre-se de que o formato de armazenamento de dados em um arquivo JSON o arquivo JSON ele é um arquivo texto normal, só que ele funciona mais ou menos como se fosse um dicionário, misturando uma combinação entre dicionários e listas aqui do nosso Python, tá? Belezinha? Esse é um grande desafio para vocês aí. Recomendo que você faça esse desafio sem medo de ser feliz. Por quê, meus amigos e minhas amigas? Porque aqui você se bota à prova de verdade, tá? Você se bota à prova de verdade. Lembrem-se de que a gente tem as soluções para esses arquivos aqui, para esses programas, todas lá gravadas em vídeo, beleza? Para quem fizer a aquisição
do curso completo através do meu site, link na descrição do vídeo, profpietro.com, tá bom? Beleza, então concluindo a aula de hoje, a gente pode dizer aqui que falamos de manipulação de arquivos armazenados, geralmente aí em memória secundária. Vimos as principais características do que são arquivos, definimos arquivos para vocês, mostramos as principais operações, abertura, fechamento, leitura e escrita, tá? Posicionamento do cursor de leitura e escrita e tudo mais, e colocamos a mão na massa. Show de bola? Na aula que vem teremos a nossa última aula, nosso último encontro, família. Falaremos, portanto, de uma introdução à programação orientada a objetos com Python. Veremos lá alguns detalhes específicos do Python, veremos o que são classes de objetos, as relações entre classes e aqui o conceito importantíssimo de herança, que é o principal artifício da orientação a objetos, tá? E a gente vai fazer experimento, a gente vai fazer mão na massa. Se prepare, pois a aula que vem é uma das mais bacanas, apesar de fato, se você já tiver chegado até aqui, já tiver terminado a aula de arquivos, o desafio e tudo mais, considere-se uma pessoa que já sabe programar em Python, beleza? Então a aula que vem ela é mais de curiosidade do ponto de vista de lógica de programação. A aula que vem não acrescenta muito. Por quê? A gente não vai estar falando do paradigma de programação estruturada, procedural, mas a gente vai entrar num novo paradigma de programação que é a orientada a objetos. E aí a lógica de programação ela acaba se fundindo, enfim, ela acaba evoluindo e a gente nem precisa mais ficar falando em lógica de programação mais quando a gente fala em orientação a objetos. Beleza? Show de bola? Agradeço vocês que chegaram até aqui. Lembrem-se de ler a descrição do vídeo para ter noção de como adquirir os certificados, os slides, os exercícios resolvidos e os eventuais materiais extras, por exemplo, com as soluções dos desafios desse curso, gravadas em vídeo por mim, estão disponíveis para você adquirir através do meu link do meu site oficial. Descrição do vídeo para isso, tá? Se tiver alguma correção, atualização ou errata que vale a pena colocar, ela estará aqui na descrição do vídeo também. Maravilha, família? Então, vou ficando por aqui. Agradeço a você que chegou até então. Se você não é inscrito ou inscrita, considere clicar no sininho e se inscrever para fazer parte aí da lista de notificações de conteúdos que eu publico aqui no meu canal. E também ajude o Prof a manter esse canal de pé. Deixa aí o seu like, beleza? Comente alguma coisa no vídeo ou compartilhe o link desse vídeo com quem você acha que merece aprender conosco. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e última aula. Até lá!